Senhor, nesta hora também, Senhor, entregamos a Ti, Senhor, a vida da Tua filha. Senhor, toma a Monique nas Tuas mãos. Senhor, que ela venha, Senhor Deus, estar, Senhor, diante da Tua presença, entregando, Senhor Deus, aquilo, Senhor, que Tu quer falar. Senhor, e não, Senhor, aquilo que queremos ouvir. Sim, Deus amado, Tu é um Deus, Senhor, que entra, Senhor, na mente, no coração. Senhor, toma, Senhor, a Tua filha, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor, tocar, Senhor, no falar, Senhor, e o pronunciar, Senhor, até o lembrar, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a Tua filha, Pai. Essa é a oração que nós Te fazemos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve os irmãos, que a paz do Senhor. Eu quero agradecer, né, por essa confiança que o pastor dessa igreja tem me concedido. Costumo dizer que eu não sou pregadora, né, mas tenho aceitado, né, o ir, né, de Deus, e Deus ele tem trabalhado, né, porque a nossa vitória ela está no caminhar. E conforme a gente vai caminhando, vai obedecendo, assim Deus vai, nós damos condições para Deus, né, tá trabalhando nas nossas vidas e através das nossas vidas, né. Quero pedir para que você abra comigo uma palavra que está ardendo ao meu coração. Confesso que não serei longa, né, serei sucinta naquilo que Deus colocou no meu coração, que está em 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 11. Segunda Samuel, capítulo 11. Que diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para guerrear, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para casa. E a mulher concebeu, enviou e fê-lo saber a Davi, e disse que ela estaria grávida. Somente até aqui, irmãos. Pode se assentar. Eu não quero aqui, através dessa palavra, né, falar a respeito do adultério de Davi. Não quero falar a respeito do adultério de Davi. Mas eu gostaria de falar a respeito do posicionamento dele nessa ocasião. A Bíblia aqui está nos relatando, ela nos diz que naquele tempo, nesse tempo aqui, onde Davi resolveu ficar no palácio, era um tempo onde os reis iam para a guerra. E eu não entendo e também não sei porquê, Davi decidiu não ir. E mandou Joabe que conduzisse o exército. E ele decidiu ficar em Jerusalém. E a palavra ela não relata o porquê ele decidiu ficar e não ir
para a guerra. E aqui eu já entro dizendo para mim e para você: não saia do lugar onde o qual o Senhor te posicionou. Se Deus ele tem te colocado numa posição, não queira por conta própria sair dela. Porque por ele ter decidido, por ele mesmo, não ir para a guerra, se pagou um alto preço, e nós sabemos da história. Por conta de uma decisão que ele mesmo tomou. Davi era um homem que sempre consultava a Deus em tudo. E ali, ele não queria consultar a Deus, porque ele já estava no coração dele a vontade, o desejo de não ir para a guerra e estar no palácio. E ali, por ele ter saído daquela direção de Deus para a vida dele, se tornou uma pessoa naquele momento vulnerável. Então Deus falou muito comigo a respeito disso. E tem falado muito comigo a respeito disso. Não saia da onde eu te coloquei, haja o que houver. Não saia da posição ao qual Deus te colocou. Haja o que houver. Nós estamos vivenciando um tempo de guerra. O nosso país tem vivenciado um tempo de guerra. As famílias têm vivenciado um tempo de guerra. O estado do Rio de Janeiro tem vivenciado um tempo de guerra. E como o Senhor nos quer? Guerreando. E se você olhar bem e perceber, tem muitos dispersos. Deus está nos chamando a atenção, tem nos chamado a atenção. A palavra ela vai dizer que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, se de verdade a igreja estiver unida, orando e clamando, guerreando, não tem inimigo que fique de pé. Então, o que muitas das vezes nos falta? Posicionamento dentro da guerra. E muitas das vezes, quando nos encontramos, que o negócio está acirrado, né? A gente às vezes quer um escape. Não aguento mais, Senhor, estou cansada da guerra. Não sei por que Davi decidiu ficar no palácio. Talvez, conjecturando eu, possa ser que seja o pensamento: estou cansado, vou ficar, porque eu estou cansado. Não sei. A Bíblia não relata o porquê ele decidiu ficar. Simplesmente ficou, quis ficar. E a gente vai ver, né, através da palavra, que quando a gente não está posicionado da maneira como Deus quer, né, dentro da batalha, dentro da guerra, se estamos vivenciando um tempo de guerra, não é para a gente estar num tempo de lazer, nem um tempo de paz. Se estamos vivenciando um tempo de guerra, Deus nos quer posicionado, é dentro de guerra, é para guerrear mesmo. Haverá o tempo de paz, haverá o tempo em que o Senhor vai permitir o tempo de paz, mas enquanto esse tempo não chega, guerreie. Vamos para cima, vamos guerrear mesmo, vamos batalhar mesmo. E nós vamos ver que por conta de uma decisão, né, que ele tomou ali naquele momento, errada, teve diversas consequências. E também quero deixar aqui, né, esse ponto, que quando nós tomamos decisões, né, da nossa forma e do nosso jeito, que não é a decisão ao qual o Senhor nos quer que venhamos tomar,
a consequência, porque era como se Davi estivesse falando para Deus naquele momento: não, quem está no comando e na direção agora, nesse momento, sou eu. E quantas vezes, né, não queremos tomar a rédea, porque muitas das vezes a misericórdia do Senhor, né, ela é grande em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vem e nos convence e diga: não, tu sabe que se tu for por aí, tu sabe que se tu fizer assim, a consequência será assim. Eu acredito quando eu paro para analisar toda essa história, que se Davi soubesse da consequência que teria por conta de uma atitude dele naquele momento, por conta própria, eu acho que ele pensaria algumas vezes em não ter decidido dessa forma. Mas o problema é que Deus, ele não nos dá a forma que será as consequências de uma atitude que nós mesmos nos precipitamos e fazemos. Então, o que Deus quer falar conosco através dessa palavra? Não tome nenhuma atitude precipitada. Não saia da direção qual o Senhor te colocou. Se Deus tem te posicionado nessa posição, não saia, não recue. Porque muitas das vezes a guerra está assim acirrada. Porque muitas das vezes a afronta está assim, batendo na porta. Porque muitas das vezes a situação está mesmo quente, está esquentando, e a vontade mesmo é pular do barco, mas não faça isso. Eu digo para você que hoje o dia não foi muito fácil, mas eu digo para você que eu decidi estar aqui, guerreando. O Natan hoje à tarde, logo um pouco antes, né, mais ou menos umas 5 e pouca da tarde, apresentou um febrão de 38 e pouco, assim do nada. Começou a reclamar da garganta inflamada. A gente sabe que o tempo está frio, está propício. Mas você vê também, né, que é a fúria do adversário em relação a tudo isso. E eu na hora parei e pensei e falei: Deus, e agora o que faço? E o Senhor falou para mim: não abandone a guerra. Foi te dado uma posição, não saia dela. Porque eu poderia muito bem ter decidido ficar em casa. Eu vou ficar, vou cuidar do meu filho, né? Minha mãe, não sei, né? Diz lá o que está acontecendo. Você está vendo o Natan assim, mas o Natan não estava assim. Estava mal, ele foi para debaixo, porque quando ele adoece, ele fica bem amuado mesmo. Foi para debaixo da coberta. E eu falei: Jesus amado, eu limpando a casa. Eu falei: Senhor, aí tu vê que já pega mesmo o nosso emocional, né? Porque filho mexe com a gente. Mas houve uma decisão da minha parte. E não sair da guerra. Teve uma certa feita que a mesma coisa com ele aconteceu. Eu tinha um culto de ações de graça de uma amiga minha, pastora, para ir. E eu tive a mesma decisão. Falei: mãe, eu vou, porque eu estou sentindo que é o inimigo. E eu tenho certeza que ao chegar lá, essa febre, essa enfermidade que veio sobre ele, vai bater em retirada. Mas o que eu não posso é deixar de ir, porque já foi posto ao meu coração que eu devo estar naquele lugar. Então você consegue entender de não abrir mão da sua posição, da onde Deus quer que você esteja, haja o que houver. Haja o que houver. Não saia da sua posição. Porque tu está achando que o inimigo vai te dar descanso? Tu está achando mesmo que o inimigo vai facilitar para mim e para você? Não vai. Não vai. E
E se eu falar para você que não mexeu com o meu psicológico, eu vou estar mentindo. Mexeu com o meu psicológico. Mas eu ali em espírito falando com o Senhor, falei: Senhor, ao mesmo tempo eu não consigo abrir mão de estar lá, de estar guerreando, porque enquanto eu acredito que eu faço, Deus está fazendo por mim. Deus está cuidando da minha casa. Deus está dando livramento. Enquanto você está aqui, está buscando o Senhor, está posicionado, Deus está fazendo por você. Deus está fazendo no teu lar. Deus está fazendo por você. Então precisamos entender isso. E só Ele pode fazer. Para onde irei eu? Se só Tu tem. Então não tem como. O que iria adiantar? Então essa palavra ela fala isso pra gente. Como eu disse, eu não vim aqui falar do erro. Não. Eu vim falar aqui sobre uma escolha. E dependendo da escolha que eu e você faça, existem consequências. Então tudo que eu e você for fazer, seja o que for, consulte ao Senhor. Senhor, é para eu fazer? Senhor, é para eu ficar? Senhor, é para eu ir? É para eu estar? Não consulte Deus em grandes coisas somente, mas sim também nas pequenas. Seja dependente de Deus em todas as áreas. Porque quando aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, quem rege a minha e a sua vida é quem, irmão? É o Senhor. Então por que de vez em quando eu quero fazer do meu jeito e da minha forma? Só de vez em quando? Não, é em todas as áreas, é em todos os momentos. Consulte ao Senhor. Consulte ao Senhor. É uma advertência que Deus nos deixa para minha e para a tua vida nessa noite. Vai ver aqui que Davi resolve ir para se aliar, né, ao inimigo, aos filisteus. E ele, enquanto estava aliado aos filisteus, Ziclag é tomada. Deus foi lindo, misericordioso, porque Ele chega lá e consulta o Senhor. Posso ir, tomar de volta, restituir? Vai. E tudo virá, né? Terá de volta. Mas eu fico pensando, não é melhor consultar antes do que depois da bagunça já feita? É melhor. É muito melhor consultar antes e evitar muitas coisas. Então é algo que Deus tem colocado, né, ao meu coração. E é algo que Deus tem falado para nós na noite de hoje. Consulte ao Senhor. Não espere as coisas acontecerem para pedir ao Senhor: me ajude. Peça primeiro a orientação, do que depois pedir para que Deus venha e conserte toda a situação. É muito melhor. É muito melhor. Você vê que Abraão e Sara ali vivem aquela situação com Ismael, com Agar.
Mas Deus tinha feito a promessa para ele. Mas a palavra vai dizer que ele aceita o conselho de Sara em receber Agar. E ali você vê que dá problemas. Porque ele fez, né, eles se precipitaram, fizeram da forma deles, do jeito deles. E demorou um tempo até as consequências, né, da precipitação, da vontade própria ser colocado no seu devido lugar. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para mostrar para mim e para você que é melhor consultar a Deus antes e não sair da posição a qual o Senhor Ele tem nos colocado. Não saia. Eu não sei qual foi a posição a qual o Senhor te colocou. Eu não sei aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Mas cuide, zele, fique atenta às orientações de Deus. E não importa o que, não importa se é uma portaria, se é uma arrumação na igreja, se é para louvar, se é para dirigir, não importa se é para liderar, se é para pregar, não importa. Não saia, não largue as ferramentas ao qual o Senhor Ele tem colocado nas suas mãos. Não saia da sua posição. Porque, ai Deus, eu acho melhor que fosse assim ou que seja assim. Não. Porque o Senhor Ele vê lá na frente, nós vemos aqui. A nossa visão ela é limitada, a de Deus não. E muitas das vezes o não de Deus aqui, agora, é bênção para mim e para você. Se ele pergunta para Deus: ô Senhor, estou cansado, me libera para ficar em Jerusalém, ele teria a resposta, né? Teria. Te libero não, Davi. Eu sei que tu está cansado de guerrear, está exausto, mas o teu lugar é lá, na frente da batalha. Então, muitas das vezes, quando não queremos, né, já sabemos qual vai ser a resposta de Deus, a gente quer tentar fazer do nosso jeito, mas dá ruim. Dá ruim. Então, é essa palavra que eu deixo para os irmãos. Não saia da posição a qual Deus tem te colocado. Não tome nenhuma atitude precipitada. Consulte ao Senhor em grandes e pequenos detalhes, e tudo irá bem. É essa palavra que eu deixo para o meu coração e para o seu coração. E eu gostaria de estar louvando, e eu quero que vocês louvem comigo. Eu vou estar chamando a Maria Eduarda novamente para estar louvando. E louve com todo o seu coração. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. O Senhor possa nos guiar, Espírito Santo. O meu próprio agir.
graça, o que seria de mim? Eu não entendo, não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amador, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Queremos ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, vencemos o pecado. Então enche-nos de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estamos em tua presença, o nosso viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade, e eu passo a ser, eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche
eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei ao lenço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o Espírito sobre a carne. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E eu só quero a ti, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada além de ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Senhor, nada mais me satisfaz, nada além de ti. Agradecemos a oportunidade. Agradeço a oportunidade.